Todo excesso tem um custo, e a geração dopamina, cada vez mais dependente, está pagando um preço cada vez maior. A liberdade não pode ser definida em dígitos na conta bancária e nem quantificada nos gastos do cartão de crédito. Mas a mente do escravo continua pensando que, quanto mais eu tiver, mais feliz vou ser. Será que não estamos nos tornando verdadeiros escravos daquilo que compramos e do quanto gastamos? Vamos aprender mais sobre o consumismo na terceira mensagem, Supere o Vício do Consumo. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado por meio do QR Code ou pelo aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. É bom poder ser ministrado por canções que inspiram o nosso coração, e é bom estar aqui com você nessa tarde, noite, que pregamos aqui à tarde também, que você possa abrir o teu entendimento, os teus olhos, o teu coração para o que o Senhor tem para você. Nós estamos nessa série de mensagens, Geração Dopamina. Isso é para que possamos entender que a igreja e o Senhor se importa com os tempos que nós estamos vivendo. Aprendemos lá na primeira mensagem, se você não assistiu as anteriores, quero te convidar a ir no Igreja da Cidade Online e assistir as mensagens anteriores. Mas ali aprendemos que a dopamina é um neurotransmissor, que ela é liberada pelo nosso sistema de recompensas para trazer bem-estar e prazer. E queridos, Deus é quem nos fez. Cada neurotransmissor, cada sinapse, tudo, o Senhor nos fez de maneira minuciosa. E isso era para acontecer em determinados momentos ou fases da nossa vida. Mas nós estamos vivendo numa sociedade e em tempos tão desafiadores, e o tempo todo nós somos desafiados a mais. Você pode ter mais. Você pode ser mais. E qual o problema disso? É o mais sem o melhor. É querer algo pelas suas próprias forças, ou pelas forças de alguém, ou menosprezando alguém, porque o Senhor te chama, querido, sabe? No nosso coração, Provérbios vai dizer, Ele colocou em nós um anseio pela eternidade. Nós temos um Deus que colocou em nós um anseio para sermos completos, para termos sede e fome dEle, da presença. Há em nós um anseio de entendermos que o novo é algo que devemos buscar, mas é nele. E por que uma série de mensagens falando de dopamina? Porque a gente quer dopamina às custas humanas. Sendo que o Senhor está aqui nessa noite para nos ajudar a entender que Ele pode nos equilibrar e as nossas emoções. Na primeira mensagem falamos sobre o risco e, na verdade, o desequilíbrio da comparação. Meu Deus, viveu uma vida de comparações. Antigamente existia um livro chamado O Mito da Grama Mais Verde, que falava que a grama do vizinho era mais verde que a nossa. E tudo do vizinho, e tudo da pessoa do lado parecia melhor. E domingo passado falamos sobre a ostentação. E isso também vai nos corroendo, nos consumindo. E todo mundo aqui sabe que rede social, todo mundo só mostra o que dá certo. E todo mundo se prepara para ir para a rede social. Ninguém fala dos BOs, do arroz que queimou, da criança que fez chilique no supermercado. Ninguém diz. E nós vamos sendo então atacados por esse anseio que não vem de Deus a um mais, que muitas vezes vai trazer prejuízos ao nosso coração. 1 João 2 é o texto dessa série. Eu quero ler com você porque ele é muito propício para o início da nossa conversa aqui neste tempo. Olha que interessante, o texto diz assim: não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu gosto muito de um texto na palavra de Deus que diz que o que eu vejo
é passageiro e o que eu não vejo dura para sempre. E você que está aqui num domingo à noite, numa igreja onde Cristo é o centro, eu não sei o que você veio buscar aqui, mas eu quero te ajudar a entender que o que você mais precisa é daquilo que só Jesus pode te oferecer. Quando eu olho para uma cruz vazia, um lugar que era meu, e quando eu vejo através de Jesus a redenção da minha vida, eu quero te dizer, a nossa vida se resume a esse tudo: você foi redimido pelo Senhor. Tudo que você mais precisava, queridos, eu tenho que falar isso para mim todos os dias, tudo que eu mais precisava era a redenção da minha alma, era a paz que excede a todo entendimento, é que a alegria do Senhor fosse a minha força, é isso que eu preciso. E quando eu entendo isso, tudo que eu ganho é um plus de Deus para mim. Já parou para pensar? Deus não está te devendo nada? Deus te prometeu um marido para os solteiros aqui, ou uma esposa? Deus prometeu para você que Ele ia dar filhos? Me diga onde Ele colocou isso. Deus prometeu que ia te dar aquelas férias tão esperadas que alguns aqui vão viver? Não prometeu nada não. Ele prometeu que você seria livre do cativeiro e Ele transportaria você das trevas para a luz. E isso Ele fez. Ele não te deve mais nada. Nós que somos devedores dEle. Nós que estamos entregando a nossa vida todos os dias em prol dEle. E aí a gente começa a alinhar algumas coisas. E hoje vamos falar sobre o vício do consumo, o que é excesso, do excessivo. E isso pode ser para qualquer coisa. Pode ser para coisas, pode ser para alimentos, pode ser para tempo. Tantas coisas, às vezes a gente se perde no excesso e deixa complexo o que é tão simples. Existe um grande risco, queridos, não só financeiro, mas emocional e espiritual, num consumo excessivo. Seja falando então de compras ou de qualquer outra coisa que o Espírito Santo incomode você e traga para você um pensamento nesta noite. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas. Como você sairia daqui sabendo que todas as suas necessidades já estão supridas? Porque assim, queridos, quando você entrega a sua vida para Jesus, ou Ele te tem por inteiro, ou Ele não tem nada de você. E às vezes o que a gente falta não é só uma oração forte para ajudar você a enfrentar uma semana, é fé. É coragem de acreditar que o teu Deus te suprirá em todas as coisas. Não é fato que possuir coisas nós podemos fazer. A única coisa que não pode acontecer é com que as coisas venham a nos possuir. Tipo assim, você não dorme, você não vive mais, toda a sua mente é em prol de uma conquista. Queridos, conquista faz parte dos filhos de Deus. Mas elas não podem dominar você. Você não pode ter um bem na sua casa e se apressar em comprar um outro para que quando aquele acabar, logo você tenha aquele bem. Sabe assim? Aquilo já dominou você. Tipo, você não pode ficar sem. Deixa o Espírito Santo falar com você, porque a voz dele é mais doce que a minha, te garanto. Às vezes nós estamos num ciclo de consumo que só Ele para nos arrancar, só Ele para nos mostrar. Aprendemos aqui no 30 semanas, tudo que eu não consigo dominar e controlar já está fora do meu domínio, já está fora do meu controle. E às vezes, pessoas bem perto já estão dizendo isso para nós, mas sabe, a gente precisa ouvir o Espírito Santo. Eu quero pensar em dois princípios com você. Veja só, nós somos o povo que temos tudo em Jesus e nada temos. Por quê? Porque a nossa vida é dele. É tão interessante quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa vida é dele agora, então nós não temos nada, está entendendo? Mas Ele nos tem. E Ele, se pensarmos em Deus, o Criador é nosso Pai. E você não precisa levantar a mão, mas todos os pais que estão presentes aqui, como é bom dar coisas para os nossos filhos. É uma delícia. E quando a gente surpreende eles,
E quando a gente chega com um presente, sem ser fora de data comemorativa, aniversário, deixa em cima da cama. Lembro quando a minha filha queria um presente específico, minha filha mais velha, e ela estava passando uma série de frustrações para tirar a carta de motorista. Ô, glória! Essa menina, como está em rede social, eu já falo para você. Ela fez 5 provas para passar. E foi tão interessante que lá na terceira, ainda faltava 2 pela frente, a gente comprou o que ela queria. E aí a gente botou em cima da cama, colocamos um balão e no balão estava escrito assim: a aprovada. Quando ela entrou, e é tão interessante, quando você quer dar benção para alguém, às vezes é tão difícil, né? Que a menina chega do estágio e nunca que entra no quarto. A gente queria que ela entrasse no quarto. Ela fica rodeando, vai comer, vai não sei o quê. Raquel, tu não vai entrar no quarto? Aí lá depois, fiquei pensando às vezes, né? Quando Deus quer dar alguma coisa, a gente fica rodeando, né? Vamos ser sensível ao que Deus tem para nos dar. Para a gente receber o presente, ela entrou e ela viu a aprovada. A alegria dela. Isso é maravilhoso. Você tem um pai que quer te surpreender. Preste atenção. Nada, acabamos de ouvir a canção. Está dizendo assim, ó: ninguém jamais sonhou o que eu tenho para você. Olha como é medíocre os nossos sonhos. Tão pequenininhos. A grandeza do nosso Pai é maior. Então, 2 princípios para a gente começar um pensamento aqui. Primeiro, a raiz de todo consumo excessivo é o pecado. É a falta. Queridos, o que é pecado? Não é só o errar o alvo. Pecado é o nosso afastamento de Deus. Pecado é aquilo que fazemos fora da presença de Deus. Nós nos desconectamos, entre aspas, de Deus e fazemos as nossas próprias práticas. E a gente sabe, queridos, que a raiz de um desejo grande de consumir algo e de ter algo vem de uma incompletude, ou seja, eu acho que eu não estou completo. Vem de uma sede, de uma fome de ter algo. Lembra que eu falei que essa sede, essa fome é encontrada em Jesus? E nós temos, queridos, dentro de nós, quer você queira, quer você não queira, quer você nunca pensou nisso, nós gostamos e apreciamos o que é novo. Você é igual eu, quando você compra um livro novo, você gosta de cheirar? Ó, é gostoso, as páginas. Você já prestou atenção como você lida as meninas aqui com uma roupa nova? Como a gente faz? Comprou aquela camiseta que a gente quer, aquela blusa que a gente quer. A gente lava no sabão de coco, não põe na máquina. Sim ou não? Nós gostamos, apreciamos e cuidamos do que é novo. Queridos, deixa eu dizer, isso é saudável, isso é divino. Deus colocou em nós. A Bíblia diz que o Senhor colocou em nós um espírito para que vivamos na terra em novidade de vida. Todo dia tendo algo com o Senhor. Aleluia. Todo dia descobrindo uma faceta nova do Senhor. Vamos ser consumistas, desenfreados, entre aspas, do Senhor. Ele é fonte inesgotável, nunca acaba. Então quando o pecado vem, por exemplo em Gênesis 3:6, essa história épica, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore é desejável para o entendimento. Eva não queria comer só aquela fruta que parecia uma maçã, porque ela era saudável. Ela queria comer porque ela ouviu da serpente que se ela comesse, ela seria como Deus. E às vezes a gente está querendo ser como o quê? Eu quero ser como a pessoa que eu sigo, a pessoa que está do meu lado. Permita ao Espírito Santo ir na raiz daquilo que você mais deseja, que não seja o Senhor. E peça a Ele passar um filtro. Porque às vezes o que você está desejando, queridos, deixa eu dizer, é justo. E Deus quer te dar também. Você está gerando com o Senhor. Aleluia. Porque isso não domina você. Se tem, tem. Se não tem, está tudo bem. E um segundo princípio é que a avareza, ela é na verdade o coração do problema. Quando a gente pensa na avareza, a gente pensa no reter. Mas você concorda comigo que a avareza é o medo de perder? Queridos, eu sei que nesse lugar aqui tem pessoas com um bom trabalho,
com um dinheiro guardado, tipo assim, ele poderia ficar 2 meses sem um salário, e mesmo assim, ele não consegue usufruir, porque ele tem medo de perder o emprego, medo de não conseguir suprir e não conseguir cuidar dos seus filhos. A gente só se esquece do texto, um dos primeiros que lemos: o meu Deus suprirá na minha vida todas as coisas. Oh, queridos, trabalhe direitinho, seja o melhor funcionário, ou seja o melhor patrão, o melhor empreendedor, o resto deixa Deus cuidar. Cuidado com a avareza. Olha o que diz em Colossenses 3:5: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Pensam, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância. A avareza é um tipo de ganância que é idolatria. Meu Deus, sabia? Às vezes tem pessoas que não vão adorar um Deus específico, mas adoram olhar lá na conta delas e saber que ela tem 2 salários a mais. Ela se sente no controle. Isso é idolatria. E o Senhor está te chamando você para ser servo dele, para dizer: eu vou cuidar de você. De repente o Senhor está falando: sabe aquilo que o seu filho quer tanto e você pode comprar? Surpreenda amanhã, surpreenda a sua esposa. Tipo assim, amanhã você não faz almoço, amanhã a gente vai almoçar fora. Não ouvi uma glória das mulheres aqui? Tudo bem, você não quer, eu quero. Oh, glória. Mas é segunda, né? Mas nós vamos ser surpreendidos pelo Senhor. Aleluia. Quais são as consequências desse consumo excessivo? Primeiro, o estresse e uma ansiedade. Você está o tempo todo numa hipervigilância. Você está o tempo todo assim. Você fica vendo notícias para saber como vai a economia, o que você tem que fazer. E eu não estou dizendo que você não tem que fazer, eu sei que vocês estão entendendo. Mas você tem que viver, queridos. A vida passa muito rápido. Estava falando ali com a pastora Esther. Um dia eu tinha uma filha de 2 anos, outro dia ela tem 22 anos e casou. Assim, ó. A vida passa. Nós vamos envelhecer. Mas nós vamos estar plenamente satisfeitos no Senhor, querido. Essa série de mensagens é para alinhar o seu coração ao que Deus quer fazer para você. Senão o Senhor derrama bênção sobre você, você pega a bênção e retém. E o Senhor, não, pode abrir, abre. Partilhe. Mateus 6, a partir do verso 31, vai dizer: não andeis, pois, ansiosos, dizendo: o que vamos comer? Parece um texto que foi feito hoje. O que vamos beber, o que vamos nos vestir? Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Talvez nem o seu cônjuge sabe do que você precisa. Nem seu chefe, nem os pastores, nem seus líderes. Mas o seu Pai sabe. Está escrito aqui, você leu comigo? E o texto termina dizendo, vamos ler o restante? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua, e todas essas coisas vos serão. Aleluia. Como a gente gosta desse texto, né? Vamos viver esse texto. Uma segunda consequência, impactos negativos nos nossos relacionamentos. É muito claro, querido. Se eu estou com um problema, seja financeiro, uma ansiedade, eu estou com medo. Às vezes eu estou brigando com meu filho, porque na verdade eu estou com medo que eu não consiga pagar a escola, não consiga pagar a faculdade, 10 anos lá na frente, mas estou estressado com ele porque ele não me deixa trabalhar. E os meus relacionamentos vão sendo minados pelo medo da perda, ou então por um consumo desenfreado, que coloca aquela criança numa realidade que não é a dela, queridos. Uma coisa é você dizer assim, vamos orar. O Senhor pode fazer todas as coisas. Você quer essa bicicleta? Vamos orar. E outra coisa é você se endividar até as tampas para dar algo para os seus filhos. Vocês estão entendendo a diferença? Uma coisa é eu entrego diante do Senhor o anseio.
1 Timóteo 6, a partir do verso 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E eu vou falar algo do meu coração com muito amor sobre você. Você é minha família. E se você veio aqui, você não é dessa igreja, você é um amigo, um colega. Você veio aqui, essa é a nossa casa. Nunca troque as coisas de Deus por um ambiente para que você tenha mais sem Deus. Ou uma atividade para que você tenha algo sem Deus. Às vezes você precisa trabalhar no domingo. Os comércios estão abrindo domingo. Ah, queridos, mas graças a Deus, essa igreja tem celebração temática toda segunda, terça, andar de cima, vem chapar aqui nesse lugar que é maravilhoso. Quarta, nós temos a noite da vitória. Quinta, você vai no GDC, sexta, você vem no 30 semanas. Viva no começo, vem. Você não vai poder sábado e domingo, vem sentir o cheiro da casa, vem sentir o cheiro das ovelhas que são como vocês. Vem viver numa atmosfera que gera esperança no seu coração. Relacionamentos. Uma terceira consequência, desconexão da realidade social. Eu estava dizendo para você. A gente fica num ambiente de consumismo, você nem tem mais lugar. Às vezes, lá na sua cozinha só comporta, 12 copos. Para que você vai querer mais? Estou dando um exemplo. Qual a sua realidade? Qual a realidade dos seus filhos? Essa semana eu estava conversando com uma mãe, a criança estava indignada, chegou em casa indignada, porque todo mundo, que é essa história, né? Todo mundo já fez uma viagem para fora do Brasil, ela nunca fez. Quando que ela ia fazer? O que eu faço, Vivi? Eu falei, uau, ela tem um anseio, ela deu uma esperança, mas diga sobre a sua realidade. Hoje, o papai e a mamãe não pode. Mas nós vamos orar. E o Senhor pode fazer. Sabe, queridos, veja, mostre a realidade. Leve suas crianças nas comunidades, seus filhos nas comunidades. Às vezes os nossos filhos acham que todo mundo vive a vida que eles vivem. Oi, não. Ou então a gente perde o entendimento de que tem alguém bem perto da gente passando um nível de necessidade. Olha o que diz aqui 1 Pedro 5,9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Permita que o consumismo não roube de você a percepção de quem está bem perto de você, porque você tem algo tão desenfreado dentro de você que você não consegue fazer ou partilhar. E última consequência, o impacto nas finanças e na saúde. Eu nem preciso dizer a respeito disso. Olha só, Provérbios 23, 21. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Forte esse texto. Porque vício não rima com prosperidade, mas rima com generosidade. Um coração generoso. Seja no consumo de coisas ou de comida, de drogas, ou de algo que muitas vezes a gente não consegue conter, o diabo sempre vai cobrar um vício a mais, uma dependência a mais, a conta vai chegar e uma insatisfação insaciável brota do seu coração. E esse ciclo vicioso, porque todo ciclo não superado, um dia ou vai dominar a sua carteira ou vai dominar o seu físico. Ouvimos aqui do nosso pastor, ou paga agora ou paga depois. As dívidas vão chegar. E é tão interessante quando a gente pensa a respeito disso, queridos. Nós precisamos muitas vezes de uma revelação do Espírito Santo. Eu já falei isso com você, só vou falar de novo. Tem coisas que a gente não consegue perceber, a gente está vivendo. E a gente acha a nossa vida tão regradinha, está tudo certinho. Você entrou aqui na hora dos dízimos e das ofertas. Você, Senhor, obrigada, as contas estão pagas e está tudo bem. Mas ou o Senhor está chamando para usufruir de algo que você está retendo,
Ou o Senhor quer dar uma esperança, um novo olhar. Você veio aqui para você entender que a sua completude está nele, mas Ele quer dar mais para você. Ele quer que você usufrua de algo novo. Viva, mas não estou entendendo, ou é ou não é? Tudo é nele. Essa é a diferença. E eu me entrego para Ele. E eu quero dar para você 3 chaves, ou na verdade 3 antídotos, para libertar você e eu da dependência do consumo excessivo, seja ele qual for. A primeira delas, tenha a mentalidade de abundância em Cristo. Veja como Cristo vê. Use as lentes de Cristo. É a história do copo quase cheio. Eu não sei a sua realidade de casa, de cultura. Eu vim de uma realidade de muita escassez. Muita escassez. Nunca dava, nunca podia. Era um falatório muito complicado. Eu cresço num ambiente que para mim nada era possível. E quando eu entrego a minha vida para Jesus, e depois do nosso casamento, e a gente vai vivendo as curas com o Senhor, porque às vezes que a gente precisa de cura. E o Senhor começa a mudar a nossa maneira de ver, e a gente começa a ver as coisas com abundância. Não é o que está faltando, é o que eu já ganhei. Não é o que eu preciso. É aquilo que desde a eternidade o Senhor tem separado para mim. É o descanso. É o descanso de andar sobre as águas sem temor. Eu quero ler com você esse texto de Filipenses 4:7. Olha que lindo. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nós queremos ajustar o capacete da salvação nessa noite. Nós queremos entender a quem pertencemos esta noite. Ter um olhar de abundância para as coisas. Gente, como é difícil caminhar com uma pessoa insatisfeita, em escassez, que reclama de todas as coisas, a gente nem percebe. Tinha vezes que o Fabiano falava para mim assim: nossa, mas você está reclamando de novo. E depois você tem os filhos, e os filhos, mas está reclamando, mãe, você só reclama. Você nem percebe. E o Espírito Santo vai constrangendo o seu coração, e ele vai dizendo: uau, olha o que eu tenho separado para você, olha o que eu tenho te dado. E a paz que excede a todo o entendimento guarda o nosso coração. Queridos, a gente precisa falar mais como Jesus falaria. Não é que eu vou ter uma semana cheia, graças a Deus que eu vou ter uma semana cheia. Entendeu? Essa semana eu vou passar por uma situação, um diagnóstico, alguma coisa assim, e eu já vou num ambiente de escassez. Vá mudando a atmosfera, queridos. Vai entrando nas clínicas, nos hospitais, vai entrando lá nos escritórios, nos lugares onde você tem que fazer uma entrevista, mudando o ambiente. Aí você diz: Vivian, mas se não acontecer? Vivian, se eu receber o pior? Acabamos de cantar aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja bois nos campos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. E eu continuarei buscando nele. E eu continuarei alegre nele. Porque as frustrações são humanas, mas o levantar em esperança é divino. E o meu coração vai ganhando forma e se exercitando. E eu vou ensinando minhas crianças a viverem em um ambiente de abundância. O suprir aqui, olha que lindo, significa, o meu Deus suprirá, lá de Filipenses 4:19, significa que Ele vai me suprir emocionalmente, espiritualmente, materialmente, sempre, sempre de acordo com a vontade dEle. Nunca mais, nunca menos, na medida. Ele suprirá. Uma segunda chave ou antídoto: pratique a gratidão e o contentamento. A gente gosta, a gente fala sobre isso, a gente faz pouquinho. Um coração grato muda a perspectiva de vida. Se você tem uma pessoa perto de você, seja amigo, parente, que é grato, gruda nessa pessoa, é uma delícia. Muito obrigada, obrigada, Jesus. É uma pessoa que reconhece o que Jesus está fazendo, é maravilhoso, é uma delícia. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gratidão sempre vai nos ajudar a reconhecer as bênçãos que já temos, trazendo contentamento ao nosso coração diante daquilo que Deus nos proporciona e antecipando
antecipando o que Ele vai nos dar. Chega uma hora, queridos, que a gente pede e o Senhor fala assim, vira a chave, começa a agradecer. Mesmo que não tenha chego, já começa a agradecer. Eu acho lindo quando eu venho aqui na Alvorada, às vezes sábado de manhã, e na hora dos testemunhos, alguém fala assim, eu fiz 7 semanas para agradecer. Eu falo, meu Deus. Porque para pedir a gente vem mesmo, é o esperado. Tem uma querida aqui na igreja e eu me lembro que também fiquei muito constrangida com ela. A primeira vez que ela estava com a gente, fez aniversário. Eu cheguei para ela, falando, aniversário, parabéns, Deus te abençoe. E dava uma palavra. Aí ela abria assim uma caixa e pegava um baita pão de mel, mas aqueles pão de mel assim feito, sabe? Não é comprado, não, aquela coisa assim. Ela dava. Aí ela me deu, eu falei assim, não, eu que tenho que te dar alguma coisa. E ela falou assim, não, antes dos dias do meu aniversário chegar, Deus me falou assim, você vai fazer pão de mel e toda pessoa que vier festejar, você entrega algo. Eu, oi! Como pessoas generosas e gratas nos impactam. Agora você imagina o mundo como é impactado por um coração grato. Quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho. E eu quero dar alguns segundos para você agradecer a Deus por algo que a gente quase não agradece. Pela nossa vida. Você não vai agradecer por nada, a não ser por você. Entenda, você é um presente de Deus na terra. Comece a agradecer. Diga a Deus, obrigada. Obrigada por eu estar aqui sentado, ouvindo, em plena sanidade. Obrigada pelo meu corpo. Ele já aguentou tantas coisas, temos tantas histórias, mas Ele está aqui. Obrigada pelas minhas capacidades, pelas minhas habilidades, pelas destrezas da minha mão. Obrigada por onde os meus pés já foram. Obrigada pelo privilégio que o Senhor me dá, de poder me vestir, de poder perceber sons, cheiros, paladares. Obrigada. Faça a tua oração, querido. Vamos encher esse lugar de gratidão pela nossa vida. Salmo 139 diz que o Senhor diz que fomos feitos de forma admirável e que Ele tem sobre nós palavras que nos abençoam como grãos de areia. Obrigada, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por nós. Obrigada. Éramos um sonho com o Senhor e o Senhor nos trouxe a vida. E um dia o Senhor disse, haja Vivian, haja cada um de nós. Obrigada pela existência. Mesmo aquele que está com a vida tão embotada, mesmo aquele que quer entregar a sua própria vida, mesmo assim agradeça. A Bíblia diz, sermos gratos por tudo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Aleluia. Você é um presente de Deus. Você é. Mesmo que ninguém tenha dito isso para você. E uma terceira chave, um terceiro antídoto. Praticar a generosidade do repartir. Falamos bastante sobre isso. Aquilo que está te dominando, e se por acaso o Espírito Santo trouxe para você algo. Eu lembro uma vez que o Fabiano chegou em casa, uns anos atrás. Ele chegou, abriu uma mala, botou um monte de sapato lá dentro. Falei, meu filho, o que aconteceu? Vai para onde? Ele falou, vou dar meus sapatos. Eu falei, mas como vai dar sapato? Ele falou, o Senhor disse para eu dar os meus sapatos. Eu não preciso de tantos. E olha que é homem, gente. Ele deu generosamente. Ele encontrou homens com o mesmo número dele. Ele ficou muito tempo dentro do escritório dele com aquela mala. E às vezes os homens vinham, eram sapatos bons. A gente sabe que a gente não usa, né? Tem uns que estão lá, nem sujou. Aquilo me chamou muito a atenção. Mas mais ainda, porque o Fabiano entendeu que aquilo de alguma forma dominava ele. Gente, mas é sapato. Mas quando o Espírito diz, não é só sapato, é domínio. E nós precisamos estar atentos. E o repartir nos coloca no prumo.
ver o outro usando, ver o outro usufruindo. É maravilhoso. A gente se alegra. É muito bom. Olha só, 1 Timóteo 6,18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Eu gosto da palavra prontidão. Não é assim, deixa eu pensar o que é que eu vou dar. Não, é pronto. Tem coisas que a mulher é muito assim, né? Às vezes a gente vai num lugar, a gente olha uma coisa, nossa, que é a cara de fulano, por que não compra e não dá para fulano? Compre e dá. A generosidade é um antídoto para um coração consumista, porque você vai gastar um dinheiro e o que você vai gastar, que é o seu dinheiro, com o que você vai comprar, não vai ficar para você. Como diz o Fabiano, o diabo fica endemoniado. Como assim? Diga a quem você pertence, diga a que reino você faz parte. E eu estou pregando isso para mim também. Hebreus 13,16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios, maravilhoso, Deus se agrada. Porque Ele fez isso, Ele repartiu o filho dele. Gente, Deus tinha um filho unigênito. Quando Ele repartiu Jesus conosco, Ele se tornou primogênito, para que pudéssemos ser irmãos. Olha, que repartir generoso. Praticar a generosidade é uma forma de romper com o ciclo do consumo excessivo. Ao compartilhar o que temos, nos lembramos que tudo o que temos é uma bênção de Deus. A vida cristã não é sobre acumular, mas sobre receber, celebrar e repartir. Amém. Aleluia. Lei da semeadura. Quero ler com vocês 2 Coríntios 9, a partir do verso 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Nós queremos muito que as pessoas sejam generosas com a gente. Eu amo receber presente, super. Esses dias o Espírito Santo falou assim, então na mesma medida que você ama, presentei. Porque é a lei da semeadura. Ninguém me viu. Ninguém foi me visitar. Aí eu pergunto, quantas pessoas você visitou? Ninguém me entregou um pedaço de bolo. Quantos bolos você deu? O texto está dizendo, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E é um texto que a gente usa na hora da oferta. Mas isso é para todo tipo de oferta. Sempre colheremos na proporção da mesma espécie semeada. Quero terminar com esse pensamento. Que ao invés de nos deixarmos levar pelo ciclo do consumo, possamos buscar primeiro o reino de Deus. E entender que é Ele quem supre todas as coisas. E quando nós praticamos isso em gratidão e generosidade, nós encontramos sempre um propósito mais profundo. E um contentamento ainda mais profundo no mundo. Contentamento. Você está aqui na terra. Às vezes a gente pensa que aqui é o céu. Eu quero te dizer, se você não sabe, aqui não é o céu. Nunca vai ficar bom. Tem uma música da F-Hop que diz assim, nada está bem aqui. E não é uma canção de escassez. É uma canção de reconhecimento. Nada está bem aqui, porque Ele não está aqui, no sentido de reino e de domínio. Mas, queridos, voltando no início, para a gente poder orar juntos. Nós temos um anseio por sermos completos. Ele pode nos completar. Não falta nada para você, olha bem para a sua história. Não falta nada, não falta não. Você quer, mas não falta. Você está aqui. Se estivesse faltando algo vital, você não estaria aqui. Você veio. Nós temos um desejo por mais, temos fome, temos sede. O Senhor nos fez assim, para que isso pudesse ser reverberado para Ele. E nós temos uma necessidade do novo, como eu falei lá atrás. É muito bom. Queridos, quando um bebezinho chega numa casa, é delícia.
Eu me lembro até hoje do cheiro das minhas filhas. Quando elas saíram no parto, o médico botou pertinho, eu sinto esse cheiro. Um cheirinho meio de borracha assim, sabe? Borracha nova. A gente gosta do novo. Mas a palavra do Senhor promete tantos novos para nós. Pensem em alguns aqui. A palavra de Deus promete que a glória da segunda casa será uma glória nova. Amém? A palavra de Deus promete que haverá um vinho novo. Mas antes você se transformará num odre novo. A palavra de Deus fala que em Jesus nós recebemos uma vida e que agora nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos dá vestes novas. Ninguém está esfarrapado aqui. A palavra de Deus diz que Ele coloca na nossa boca um novo cântico. A palavra de Deus diz que Ele está fazendo coisas. Vocês não estão vendo? A palavra de Deus diz que Ele está preparando novos céus e novas terras. E em Jesus nós recebemos uma nova aliança para vivermos uma nova Jerusalém. A atmosfera do novo no seu lugar, no lugar do seu coração. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.